Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo a gente vai continuar falando de representação de sistemas, mais especificamente da representação por espaço de estados. Então, o que é um modelo de estado? Um modelo de estado ele pode representar um sistema no tempo ou na frequência, diferente da função de transferência, que é só na frequência, e da equação diferencial, que nos dá uma representação somente no tempo. A gente já tem um vídeo, falando dessas duas representações, função de transferência e equação diferencial. Se você ainda não viu, vou deixar aparecer aqui para você ir lá primeiro, ok? Outra diferença que a gente tem no modelo de estado é que ele consegue representar sistemas MIMO. O que é MIMO? É entrada e saída múltiplas, né? O I é de entrada, input, e o O de saída, output. Então, múltiplas entradas e múltiplas saídas. Diferente da função de transferência, por exemplo, que a gente viu que é uma relação de uma saída com uma entrada, né? Outra diferença é que a função de transferência, a gente só coloca sempre condições iniciais nulas. Aqui, a gente pode ter elas nulas ou não nulas. Dessa forma, a gente consegue representar sistemas simples ou complexos. Coloquei aqui um exemplo do tipo de sistema que o modelo de estado consegue representar, por exemplo, com P entradas diferentes e Q saídas, diferentes que a gente tem, tá? Poderia ter, Pode ter só uma também, sem problema nenhum, E aqui dentro, a gente vai representar como X as variáveis de estado, são aquelas variáveis internas do sistema. E aqui eu coloquei N variáveis de estados. Esse N, ele também vai estar relacionado à ordem do sistema. Essa ordem de sistema, a gente consegue ver na função de transferência, por exemplo, pelo índice, no denominador. Tipo, S ao quadrado, a segunda ordem, S ao cubo. E na equação diferencial com a maior derivada. Se é uma derivada terceira, a gente vai ter um sistema de terceira ordem, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Como que a gente faz o modelo de estados, A gente tem basicamente duas equações, que é a equação de estado e a equação de saída. Como são essas equações? Então, essa bolinha, ela significa derivada, tá? Então, a gente tem aqui, seria as derivadas das variáveis internas, das variáveis do sistema. E aqui, a gente tem o A, é a matriz do sistema, então o tamanho é N por N. O B, matriz de entrada, o tamanho é N por Q. O C, matriz de saída, Q por N. E o D, matriz de transmissão, Q por P. Então, essas letrinhas aqui que eu estou falando do tamanho, elas estão relacionadas aos vetores x, y e u. Porque a gente vai ter também, um vetor de entrada, eu vou fazer as entradas lá, um vetor de u, de u1 até lá, meu p, por exemplo. Eu vou ter também o vetor das variáveis de estados, de x1 até xn. E o da saída, o y. Ele vai ser lá y1 até o yp, E, partindo daqui, eu tenho o vetor das derivadas, que é o x1 derivada, que é a derivada até o n lá, que é esse que está aqui, na equação de estado. Tá? Então, as equações, elas têm esse formato matricial, na verdade, que a gente vai ver. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui no primeiro exemplo. Então, vou fazer aqui esse primeiro exemplo, de forma geral, só para a gente ver a cara dessas equações aqui, até repetir já elas aqui, como que ficaria. Então, sem valores específicos, Estou colocando aqui, uma entrada U, as variáveis do sistema x1, x2 e duas saídas, nesse caso, y1 e y2. Como ficaria a equação do estado e a equação de saída? Eu coloquei aqui, esse aqui é um asterisco, essa primeira equação, e o outro é uma bolinha, essa segunda equação aqui, tá? A gente vai fazer de dois formatos, que é a forma vetorial, que são as matrizes, e depois na forma escalar, que seria para tirar a equação diferencial. Então, primeiro aqui, a forma vetorial, como é que vai ficar? Então, eu vou ter, olha, primeiro, essa equação aqui, eu tenho as derivadas da variável de estado. Então, como é que vai ficar? São só duas, então fica x1 e x2. Igual, agora eu tenho a matriz do sistema, A,
qual que é o tamanho dela, né? É N por N, é a ordem de sistema, né? Então, é uma matriz quadrada sempre. Então, como eu estou fazendo de forma geral, eu vou colocar os elementos dessa forma aqui, ó. Do jeito que a gente trabalha com matriz, né? Esses números é em ordem linha e coluna. Vezes x1, x2, que é o vetor das equações, né? Aqui, ó. Mais, como que é o B, a matriz de entrada, né? O tamanho do B é N por P. Lembrando que P é quantas entradas eu tenho, tá? Aqui é P, aqui é o N e aqui é Q, né? As letras que a gente tem. Então, eu vou ter aqui N por P, vai ser 2 por 1. Então, eu vou ter o B 1 e o B 2, vezes a entrada, que é só U. Como que eu tiro agora a equação que eu comentei com vocês, né? A forma escalar. Eu tiro as equações das derivadas. Vão ser duas equações, ó, uma para cada variável de estado que eu tenho. Então, como é que eu faço isso? Ó, primeiro, para escrever a equação do x1, eu vou pegar, então, essa linha vezes esse vetor. De novo, essa linha vezes esse vetor. Então, x1 é derivada do x1 igual a 1x1 mais A12 x2 mais B1 U, ok? E o próximo é o x2, a derivada, né? Então, vai ficar dx2 dt igual essa linha vezes esse vetor. Então, A21x1 mais A22x2 mais, agora aqui o B2 vezes o U, beleza? Só para a gente ir acostumando, né, com essa matriz, né? Vamos só finalizar esse exemplo com a equação da saída, ó. A forma vetorial. A equação da saída é essa aqui. Nesse caso, então, eu vou ter um vetor com duas saídas, y1, y2, igual. O C aqui, ele vai ter o mesmo tamanho. Nesse caso, né, ele é Q por N. Como eu tenho o mesmo número de saída e de equação de sistema, ele vai ser também um tamanho quadrado, uma matriz quadrada, vezes x1, x2, e a minha matriz de transmissão vai ser D1, D2, vezes a entrada. Então, da mesma forma que eu tirei a equação escalar da equação de estado, eu tiro aqui de novo, né? Então, o y1 vai ficar igual, ó, C11 vezes x1 mais C12 vezes x2 mais D1 vezes U, ok? E aqui, y2 igual, então, essa linha vezes esse vetor, C21 x1 mais C22 x2 mais D2 vezes U. Beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui aplicado em relação a um circuito RLC em série, né? Então, eu tenho aqui um esboço de circuito. Então, a minha entrada aqui é a fonte, né? É o U. E a minha saída que eu quero aqui é a tensão no capacitor. Eu tenho aqui a equação de circuito. Então, repara que as equações que eu tenho do circuito, ela tem como variável, né, a saída, está relacionando a saída com a entrada, né? E eu tenho uma outra informação aqui, que é a corrente no capacitor, é a derivada da tensão no capacitor, tá? O que eu vou selecionar como as minhas variáveis de estado? Um dos critérios que é utilizado seria a condição inicial do sistema. E nesse caso aqui, eu posso colocar as condições iniciais sendo a tensão no capacitor, que é a minha saída, então eu vou chamar aqui de x1 é o VC, e x2 igual a I, a corrente, não só no capacitor, né, na verdade, essa corrente aqui, ela é a corrente de circuito, né, porque ele está em série.
Por que duas? Lembra que o número de variáveis de estados ela está relacionada à ordem de sistema. E na hora que eu olho aqui, ó, que eu tenho uma derivada segunda, eu sei que eu tenho um sistema de segunda ordem. Por isso, duas variáveis, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as equações de sistema e reescrever em relação às variáveis. Então, eu acabei de chamar aqui, ó, o i de x2. Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Eu vou ter que x2 vai ser igual a c e o vc é a variável x1. Então, vai ficar como ali c x1 derivada, ó. Então, já fiz agora uma relação aí, tá? Eu posso isolar, né? Na verdade, o x1 aqui, a derivada, né? Ele vai ser x2 sobre c. E aí, eu vou pegar essa outra equação e vou fazer a mesma coisa. Onde eu tenho VC, né? Eu vou trocar aqui pelo x1 e assim por diante. Vou fazer passo a passo aqui, ó. Então, vai ficar LC x1, duas bolinhas, mais RC x1, uma bolinha, mais x1 igual a U, que é a entrada, tá? Mas o que acontece? O nosso sistema, né, o modelo de espaço de estados, não pega derivada segunda, ele pega só derivada primeira, né? Então, na verdade, eu vou pegar essa relação aqui, que a gente acabou de fazer, né, entre aqui o x1 e o x2, e vou substituir nessa equação. Então, olha só, eu tenho que a derivada primeiro do x1 é x2c. Se aqui eu tenho a derivada segunda do x2, quer dizer que eu peguei essa equação e derivei uma vez, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar LC x2 sobre c. Aqui eu vou ficar com RC x2c sem a derivada, né? Vai aplicar diretamente a relação. O x1 permanece x1. E aqui vai ficar o U. Eu posso cortar isso aqui, né? E eu quero isolar a derivada segunda, que se a gente for lembrar a nossa equação, vou colocar ela aqui, ó, eu tenho aqui a variável de estado isolada, né? Ela não tem nada multiplicado. Então, eu vou dividir tudo por L. Então, aqui vai ficar x2 mais rx2 sobre L mais x1L igual ao L. E, de novo, como eu quero isolar isso aqui, todos os outros termos eu passo para o outro lado. Então, a derivada de x2 vai ficar o L menos rx2 sobre L menos x1 sobre L. E aí, a gente tem, ó, nossas duas equações, que vão formar, né, as matrizes aqui do espaço de estados. Então, olha como é que a gente vai fazer. Pegando a primeira equação, essa aqui, eu vou ter x1, x2, igual. O que eu vou colocar agora aqui no A? Ó? Lembra que a equação, né, o A, a matriz A, ela multiplica as variáveis de estado, x1, x2. Então, eu vou lá na equação do x1, ó. Eu vou lá na equação do x1, da derivada, né? E olha, ele é o quê? x2 dividido por c, ou seja, x2 vezes 1 sobre c. Então, ele está multiplicando só o x2. Lembra quando eu tirei a equação da derivada? Eu pego essa linha vezes essa coluna, então eu vou completar essa linha com o que está multiplicando ali. No caso, está multiplicando 0 para o x1 e 1 sobre c para o x2, ok? Então, como que vai ficar agora a equação do x2? Ó? Agora já é uma equação bem grande, né? Ah, tem que terminar, né? Eu tenho 0 aqui multiplicando a entrada, né? Na equação do x1. Como eu falei, o x1 é só x2 sobre c. Na hora que você faz aqui a multiplicação, ó, a gente chega nisso, né? E o x2, ela é a equação inteira aqui, ó. Então, multiplicando o x1 menos 1 sobre L. E é esse valor que vai vir para cá. Menos 1
sobre L. Multiplicando aqui o x2, ó, eu tenho menos R sobre L. E multiplicando o U, eu tenho 1 sobre L. Beleza? E falta a equação da saída, né? A equação da saída, só uma saída, que é exatamente o VC, né? E o que a gente definiu o VC como x1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar só 1 e 0, né? Porque aqui multiplica x1, x2, eu tenho que zerar o x2. E aqui também vai ficar 0 o U, né? Isso aqui nem precisa aparecer, porque é totalmente zero, mas eu estou colocando só para vocês enxergarem a equação por completo, tá? Então, aqui seria, né, a nossa matriz do sistema A, aqui a matriz da entrada B, essa aqui a matriz de saída e essa aqui a matriz de transmissão, tá? Uma sistematização, que eu vou explicar ela aplicando direto nessa equação. Então, repara que eu peguei uma equação geral, né? Não tem informação de que tipo de sistema que é. Eu só sei que tem uma relação entrada e saída, y e u, e sei que é um sistema de terceira ordem, né? Porque eu tenho aqui uma derivada terceira. Como que funciona essa sistematização, essa regrinha que a gente pode aplicar a todos os sistemas que funciona, né? Na verdade, todos os sistemas, vou colocar aqui, né? Sem derivada na entrada, tá? Com a derivada vai ser uma outra regrinha, que aí a gente fala em outro vídeo, né? Primeira coisa é, eu vou pegar a primeira variável de estado e falar que ela é igual à saída. E aí, a segunda variável de estado, eu vou colocar que ela é a derivada da saída. E a terceira, eu vou falar que é a próxima derivada, derivada segunda. Sempre assim? Sempre assim, tá? Aí, na hora que eu derivo a primeira variável de estado, o que vai acontecer? Se eu tenho a derivada, se o x1 é y e x2 é a derivada do y, o x1 ficou igual ao x2. E, a mesma forma, se eu derivar o x2, ele ficou igual ao x3. Só que se eu derivar o x3, eu vou ter a derivada terceira, e aí eu não tenho outra variável de estado. Mas é onde que eu vou achar a informação aqui para a última? No próprio sistema, ó. Eu vou isolar essa variável na equação de sistema. Olha o que vai acontecer. Então, a derivada terceira vai ser o 10 da entrada, né? O 10u aqui, e aí eu passo todos para o outro lado. Então, aqui vai ficar menos 5 derivada segunda, menos 6 derivada primeira e menos 10y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir todos esses valores aqui pelas variáveis de estado. Ó, então, a derivada terceira é o x3, que a gente está querendo achar, e ele vai ser o quê? 10u menos 5. Ó, a derivada segunda do y aqui, ó, ela é exatamente o x3. Derivada primeira é o x2 e aqui é o x1. Essa relação em vermelho, ó, que a gente fez. Tá vendo? E aí, pronto. A gente já tem as nossas equações para colocar na forma matricial. Então, como é que vai ficar? Tenho 3 variáveis de estado, né? As derivadas. Vai ser igual. Vou montar aqui a matriz assim. O que eu vou multiplicar? x1, x2 e x3. E o que eu vou multiplicar? A entrada. Então, olha só. Para o x1, ele só é igual ao x2. Então, vai zerar esse e vai zerar o x3 também. Então, vai ficar 0, 1, 0. Para o x2, vai ficar só o x3. Então, 0, 0, 1. Aí, aqui que entra a sistematização, na verdade. Não importa a ordem de sistema, eu continuaria nessa mesma lógica. O próximo seria 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu vou andando com esse 1, né? Seria sempre esse raciocínio.
Só a última variável de estado que a gente acha ela pela equação. Então, ela vai ter outros valores multiplicando, né? Aqui também, ó, as primeiras variáveis nunca tem a entrada, só a última que vai ter. Então, como é que eu vou completar aqui, ó? Com esses valores agora, né? Então, vezes o x1 é menos 10, vezes o x2 é menos 6, vezes o x3, menos 5, e 10 para a entrada. Como que vai ficar a equação da saída? Né? A saída é essa primeira aqui, ó, que a gente definiu. Ele é o x1. Então, 1, 0, 0, vezes x1, x2, x3. Né? Nem preciso colocar a parte da entrada, que ela é 0. Né? Então, também nessa sistematização, ela acontece da mesma forma. A gente sempre define, né? Começa definindo a primeira variável de estado como a saída. Então, fica sempre com essa carinha também, né? A equação da saída, independente da ordem do sistema, ok? Então, nesse vídeo, a gente começou a falar de espaço de estados, podemos falar muito mais ainda, né? Mas fica para próximos vídeos. Então, até uma próxima oportunidade.